Olá, pessoal, Marden César aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GambaCast. Aqui o nosso foco é fugir dos achismos. A gente avalia o dia a dia, a vida exata das companhias. Falamos de gestão, decisões complexas e, acima de tudo, pessoas. Hoje o trem de muita saudade, mas com um peso técnico imenso. Estamos no mês dedicado a homenagear as mulheres. E eu fiz questão de convidar uma mente afiada, né, também uma mente aliada na minha postura profissional e pessoal. Uma voz de muito sucesso na advocacia, alguém que montou sua base com suor, foco e muita ética. Antes de citar os títulos que ela acumula, eu necessito voltar no tempo, há 2 décadas, na Escola São Judas. A gente se conheceu ali no ano de 2004, né, bastante tempo aí, 20 anos de amizade. O nosso bonde de amigos era uma união só, festas, estudos, gargalhadas. Para quem não sabe, a gente foi taxados, né, nomeados de periferia, e a gente somou aí o nome Eterna, já são 20 anos. Acompanhei de perto muitas fases da vida dela, o fim da escola, as conquistas na faculdade, os desafios vencidos, o sim no altar, né, o dela, que casou, o meu não. Até apelidos a gente mantém com muito zelo, a Flavinha de um lado e o Marden Ziquitinho, não consigo falar isso até hoje. A vida andou, cada um tomou um destino, mas a sintonia, o apoio mútuo, isso não mudou. Eu vi essa mulher se consolidar e dominar os espaços. Ela atua no campo da advocacia trabalhista há 16 anos. É especialista pela FUMEC, sócia e fundadora da Facneria Advocacia. Ao longo do tempo, ocupou assentos de altíssimo nível no comando da IEPREV, na gestão da OAB de nossa cidade e como vice no comando da AMAT. Hoje tem assento no Conselho Fiscal. Também atuou na liderança da Caixa de Assistência, foi voz de consulta nacional em desafios sociais e hoje é a atual gestora institucional da OAB Minas. Minha amiga de longo tempo, carinhosamente chamo ela de Flavinha. Seja muito bem-vinda ao GambaCast. Marden, meu amigo amado, é uma honra estar aqui com você, nesse seu projeto lindo. Eu cumprimento a sua audiência que está nos ouvindo e gostaria de deixar aqui registrado o meu amor e da minha família por você. Você mora nos nossos corações e você sabe que essa também é sua família e, enfim, fica aqui todo o nosso amor por você. Flavinha, obrigado pelas palavras iniciais, né, também grande abraço pela sua família, como a gente brinca, a família dos nossos amigos também é a nossa família, não tem se discussão sobre isso. Mas, Flavinha, o foco inicial do nosso papo vai ali no começo exato da sua caminhada. Quem te vê hoje nota uma mente sólida, uma dona de muito sucesso na advocacia, lidando com decisões vitais, mas poucos sabem do suor no início, né? Em qual instante você notou que as leis e a justiça fossem o seu destino? E qual foi o maior desafio no começo de sua jornada ali na defesa trabalhista? Marden, eu escolhi o direito aos 15 anos, quando, ao buscar mais informações sobre as possibilidades das carreiras jurídicas, eu identifiquei que a forma que eu sonhava ajudar as pessoas estava mais vinculado ao que a advocacia podia me propiciar do que a medicina, que até então eu havia escolhido para mim. Como você bem sabe, eu sempre tive um perfil muito questionador e resignado, e em qualquer oportunidade eu sempre me coloquei à frente para manifestar, para defender o que eu queria, o que nos interessava, além de uma certa irreverência que eu sempre tive. Então, associada a essa realidade, a escolha definitiva por fazer parte do sistema de justiça por meio da advocacia, realmente mais do que uma escolha, foi meu destino. Eu vejo mesmo como meu destino. E respondendo ao seu questionamento, o maior desafio diante da minha pouca idade no começo da carreira, já que eu fui aprovada na OAB com 21 anos de idade, foi convencer aos demais profissionais de direito e até mesmo alguns clientes de que mesmo com essa juventude,
eu tinha, obstinação e era estudiosa o suficiente para trabalhar em cada causa com total dedicação. Então, por sorte, essa identificação com a profissão, essa minha desenvoltura desde o começo, fizeram com que esse processo fosse mais rápido. E aí, esses clientes, foram adquirindo confiança, foi sendo criada uma rede de indicações, que até hoje é muito sólida na minha carreira, que são pessoas que me acompanham aí nesses 16 anos. Nossa, que bacana a sua fala, que eu falo muito na vida, no cotidiano, que a gente precisa muito desvincular maturidade com idade, né. As pessoas ainda acham que por ser muito jovem não tem maturidade suficiente para assumir certas frentes de trabalho, né. Eu falo muito isso, que por trás da idade existe ali uma caminhada que cada um sabe da sua, que pode trazer maturidade cedo demais ou também tarde demais. Você Exato. principalmente que trabalha nessa área trabalhista, acredito que você veja muito disso, né, gente muito velha e imatura, né, velha no sentido ali da idade, e gente muito jovem já com uma certa postura que a gente espera das pessoas mais adultas ali. Sim, com E, certeza. Flavinha, tem um ponto ali na sua caminhada que eu acho fantástico. Muitos avaliam as leis apenas no momento da ação feita, que eu costumo brincar muito depois do problema já ter surgido. Quando um conflito já existe, mas quem vive o dia a dia dos negócios sabe de uma coisa: a falha começa muito antes, começa no cotidiano, começa na gestão, na própria liderança ali, né, na forma como as pessoas são guiadas. E aqui no GambaCast, né, o nosso foco é o Gamba, que é o local onde as coisas acontecem, é a vida, né, propriamente dita, como dizia Nelson. Onde que a vida acontece? O cotidiano nosso ali no dia a dia. Aqui é a base não só da manufatura, mas de qualquer nível de negócios, e é lá que a vida está pulsando. E o nosso público é imenso, ele é plural. Eu falo que eu criei esse Gemba não só para falar com consultores, não só com as pessoas que eu trabalho, que eu atuo, mas com a diversidade, que todas as pessoas possam ter acesso a essa informação. E gente que comanda, né, pessoas, gente que dita o ritmo das sentenças de pessoas, no dia a dia. Em todos esses locais existe algo em comum: os laços humanos. E quando esses elos não são bem cuidados, a conta chega. Então eu inicio com uma dúvida Uhum. básica. Você que acompanha de perto as empresas, as companhias e as tensões jurídicas, na sua visão, qual é a falha mais comum dos gestores no dia a dia com os times, que depois acaba numa ação com o juiz? E o que acontece no cotidiano que o chefe não nota, mas depois que vira um caos na justiça? Marta, a falha mais comum, com toda certeza, é justamente a ausência de conhecimento, de gestão de pessoas por parte dos gestores. É a não delimitação clara das condições de trabalho, das funções a serem exercidas, elas acabam por quebrar as expectativas dos empregados, gerando dúvidas. E aí, se não há um espaço propício no local de trabalho para essas dúvidas serem esclarecidas, um gestor realmente acessível, né, que esteja ali acessível para sua equipe, essas dúvidas, essas incertezas, elas acabam se acumulando e prejudicam toda, uma operação. Isso porque, como a gente estava fazendo um paralelo com a questão da idade, né, e da maturidade, há inúmeros profissionais extremamente competentes, né, para a execução em si das suas atividades, as suas atribuições, os trabalhos que foram a eles determinados, mas sem qualquer tipo de afinidade ou amadurecimento para se relacionarem com as pessoas, para estabelecerem esses processos de relação entre as pessoas. E isso, ao longo do tempo, isso pode culminar em práticas assediantes, inclusive entre os próprios colegas, no que a gente chama, né, de assédio moral horizontal, e alegações por essa ausência de clareza de processo e atribuições, de acúmulo de função, de desvio de função, dentre outras várias questões que a gente vê no dia a dia da justiça do trabalho. Eu vejo muito nessa fala sua que criou-se aquela cultura aqui principalmente no nosso país, que a justiça do trabalho, ela é paternalista, então, tipo,
protege muito o colaborador. A gente vê pela sua fala que ela nivela as relações de trabalho. É, totalmente. A minha visão, e já escrevi inclusive, um artigo publicado sobre isso, que a justiça do trabalho, a função dela é justamente propiciar esse equilíbrio das relações, e que ela inclusive se presta para os próprios, empregadores, no sentido de que, em razão das diretrizes do direito do trabalho, é possível, né, que haja uma exigência do cumprimento de horários, de obrigações, de atribuições, né. Então ela realmente, na minha concepção, como uma pessoa que atua, né, em prol de trabalhadores e empregadores, ela realmente, pode ser vista como uma forma efetiva de equilíbrio das relações. É muito importante isso, porque eu atendo muitas micro e pequenas empresas, e às vezes a gente vê uma situação que se eu, como formado em administração, conheço muito pouco do direito trabalhista, porque a gente aprende ali o básico, que é cumprimento de horário, horário de almoço, intervalo entre jornadas, as É questões isso. básicas. E às vezes a gente vê o descumprimento desse básico, né, desse mínimo ali que precisa ser cumprido. E às vezes eu falo que não é nem por desconhecimento, é por negligência mesmo, né, tipo, eu vou fazendo aqui para ver o que que dá, aí quando acontece alguma coisa, a justiça do trabalho ela tá protegendo o empregado. Não sei se É. você concorda aí comigo. É essa visão, é daí que vem o equívoco. Uhum. Há na verdade justamente uma negligência, uma confiança de não cumprir o regramento, e ao serem, nem posso dizer surpreendidos, né, porque quem faz os procedimentos equivocadamente tem que ter ao menos uma expectativa de que a qualquer momento essa bomba pode estourar, mas não raro a resposta vem dessa forma, né, então é aquilo, a lei está aí para ser cumprida, né. Exatamente. Flavinha, porque quando a gente avalia a questão no chão de montagem, ali nas empresas, a gente vê muitos chefes, né, a figura ali do ego, "eu sou o dono, eu sou o gestor, é eu que mando, você está aqui para obedecer as minhas regras", e cobrança em cima de metas, cotas, produções, volume, mas esquece que precisa, como você falou, dessa aliança. Você está vendendo a sua força de trabalho e precisa ser remunerada por ela, e ao mesmo tempo receber algo por aquilo, né, então é uma troca de resultados. Eu te entrego X para que você possa receber X também. E quando esse laço não tem o cuidado ideal, o negócio paga um custo alto, que às vezes são as próprias ações trabalhistas. Aí eu sempre faço essa analogia, porque imagina um líder de manufatura, né, de uma indústria, acredito que você tenha muito clientes desse nível, ele possui metas, comanda um time e muitas das vezes não estudou as leis, né? A gente sabe que muitas vezes o líder ele vira gestor ali de um processo, porque ele conhece o processo, mas as empresas negligenciam essa formação de normas de condutas, regras, assédios, que hoje a gente vê muito essa prática de treinamentos em cima disso, mas as pessoas não levam a sério, né, é mais para cumprir tabela do que realmente ali a aplicação prática no dia a dia. E na sua visão, o que que um gestor precisa ali saber das leis de pessoas, das leis trabalhistas, para evitar dores de cabeça na equipe? Quais as noções básicas que todo chefe deve ter, mas que hoje ninguém ensina dentro das empresas? Marden, eu acredito é difícil um direcionamento único, assim, porque são muitos fatores mesmo. Uhum. Até porque, a nossa legislação trabalhista ela tem, né, várias vertentes. Mas, num cenário de adoecimento crescente de trabalhadores por doenças mentais, neste momento, eu evidenciaria a relevância da compreensão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né, que realmente tem sido muito debatido, porque nós estamos aí, próximos à entrada em vigor das alterações da NR1, que está incluindo, né, que incluiu expressamente os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, justamente para mitigar fatores de saúde mental, como assédio, sobrecarga, metas abusivas.
Então, se eu pudesse escolher dentre esses vários fatores algo neste momento para que, os líderes realmente se preocupem no ambiente de trabalho, seria realmente, essa preocupação com os riscos psicossociais do ambiente de trabalho, em razão desse impacto mesmo da saúde mental, dos empregados, porque isso vai trazer sim, já está, Uhum. levando à justiça uma avalanche de discussões acerca da saúde mental. Infelizmente, eh, eu tenho atendido muitas pessoas adoecidas em razão desses ambientes disfuncionais de trabalho. Então é algo que, né, o Estado ele faz esses mapeamentos, por exemplo, né, em razão dos números, né, da previdência social, né, justamente esse mapeamento das ações, o que que tem sido discutido nas ações trabalhistas, porque a gente quando faz a distribuição, por exemplo, a gente elenca os assuntos que vão ser discutidos naquela ação. Então, por exemplo, a gente vai e mapeia, né, assédio moral, por exemplo, né, assédio sexual, enfim. E aí esses números eles vão sendo avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça, enfim. Então o Estado acaba adquirindo meios para avaliar o que está acontecendo ali naqueles ambientes de trabalho. Então, eh, essa é uma preocupação que eu realmente levaria, à sua audiência, né, enquanto realmente, empresários e de forma geral, eh, sendo assim repetitiva, porque, no aspecto de atender muitas pessoas todos os dias e acolher as dúvidas dessas pessoas todos os dias, eh, as atribuições de cada um dos empregados no ambiente de trabalho, a sensibilidade, de identificar a necessidade de treinamentos, de você olhar para a sua equipe sabendo: "Olha, aqui eu preciso de aprimorar isso aqui, eu preciso de alinhar e dar clareza a cada função de cada um desses empregados", além da observância, né, irrestrita, que a gente estava falando agora há pouco, das questões de jornada. Veja, muito mais que um regramento: "Ah, não, o empregado tem que comer". Veja, o intervalo entre a jornada, ele não é só para a refeição, ele é para o descanso do empregado também. E isso, a observância aos limites de jornada, inclusive ao intervalo entre a jornada, é inclusive uma estratégia, né, digamos assim, inclusive para se evitar acidente de trabalho, né, porque a fadiga, né, o desempenho ali sem pausa daquela atividade pode submeter o empregado, considerando o nível de exaustão, a mais, possibilidade de acidente de trabalho. Então assim, são regramentos, que a gente fala que são basilares, são simplórios, que a gente fala: "Nossa, mas, eh, né, realmente a gente ainda tem que fazer a defesa de um cumprimento de jornada de trabalho?". Sim, a gente ainda tem que fazer, porque no nosso país, infelizmente, ainda há, uma sobrecarga de jornada imensa, justamente em razão das cobranças de metas enfim, outros critérios de saúde física e mental vão sendo relativizados, porque a pessoa fica naquela crença de que quanto mais eu produzir, mais eu vou ganhar, e muitas vezes acaba culminando, e aí falando na linguagem, né, do empreendedor, podendo inclusive culminar em acidentes de trabalho fatais, que é o que a gente tem hoje na justiça como as maiores repercussões financeiras dentro de uma estrutura empresarial. Então é algo que nenhum, empregador, né, quer ter na sua empresa, e aí para evitar isso, além, enfim, dos treinamentos, do controle de jornada, tem que ficar muito atento para não olhando, né, para o lucro imediato, não deixar se perder isso aí no final desse caminho. Nossa, fantástico, sua fala, porque eu nos meus atendimentos, nas minhas consultorias, eu tento trazer um pouquinho, né, de luz a respeito dessas condições de Entendi. trabalho, né, de assédio moral, assédio sexual cometido ali no dia a dia do trabalho, que muitas vezes as pessoas tratam como brincadeiras, né, como irrelevantes. "Ah, eu estava só brincando, eu estava num momento de descontração", mas existe sempre o outro lado, né. Quem está do outro lado? Quem está recebendo essa suposta brincadeira? Como é que a pessoa tá, né, naquele dia a dia ali, e qual que vai ser a interpretação dela em relação à sua pequena fala, seu pequeno apelido, né, qual foi o acesso.
E eu sempre falo dentro dos meus atendimentos, das empresas que eu visito, ou até mesmo junto com alunos, que a gente tem que estar num ambiente que precisa estar descontraído, mas ao mesmo tempo respeitoso, né. Não precisa de ser sério demais, mas também não precisa de ser abacalhado demais, é que a gente vê muito isso, sabe. E eu sempre oriento dentro do que você falou aí, a questão de, linkar produtividade e não produção. As pessoas eu vejo muito empresário falando: "Meu funcionário precisa estar ocupado 100% do tempo". E eu falo: "Não, seu funcionário precisa ser produtivo". Se ele vai fazer em 1 hora, não me interessa, porque o foco tem que ser o resultado que ele te dá, desde que esteja dentro das condições normais de trabalho. Então você trouxe aí a questão também do excesso de jornadas de trabalho, o fato que a gente não se desliga mais hoje do trabalho, o celular virou extensão do meu trabalho. Eu tento ao máximo não responder fora do meu horário, né, eu me desconecto ali. A gente sabe que alguma vez ou outra vai haver essa demanda, mas a gente busca se policiar. Mas isso não tem que vir do empregado, tem que vir da empresa, dela Exato. estabelecer esses limites, porque se não tiver estabelecido, todo mundo vai fazer o que acha que tem que ser feito, aí vira o que você falou, essa questão de processo. Esses dias depois você pode até confirmar aí comigo, eu vi esses dias uma notícia falando que uma empresa foi condenada a pagar o aluguel de celular do trabalhador. Sim. É algo perfeitamente, possível, né, porque se há, na verdade, uma veja, é do empregador a obrigação de assumir integralmente os riscos do seu empreendimento. Se ele, de certa forma, se apropria, além da força de trabalho, também dos instrumentos de trabalho, é natural, né, que haja também uma responsabilização financeira, por esse motivo, né. Então, a gente vê isso, né, na questão do celular, a gente vê isso habitualmente com discussões, por exemplo, de aluguel de veículo, porque a pessoa disponibiliza seu veículo, disponibiliza né, automóvel, motocicleta, enfim, em prol do empregador. E na verdade, se isso não é devidamente regulamentado, devidamente precificado, isso gera um desequilíbrio contratual, porque tem um desgaste natural de todos esses equipamentos. Então isso realmente é algo que pode ser discutido, porque tudo que é precificado pode ser indenizado. Nossa, bacana, né. É bom trazer isso, porque é muito comum a gente ver isso hoje nas empresas, o uso do ferramental do colaborador. Muito. Smartphone, por exemplo, eu meio esses dias aí até dei uma orientação para empresário, porque eu vi essa notícia que: "Ó, muito cuidado, né, a gente já tá tendo aí casos que estão acontecendo, não é lei, mas vira jurisprudência, ou uma que Exato. aí do direito". Então a Aham, gente perfeito. se precaver, como diziam os nossos pais, prevenir é melhor que remediar, né, então se já tá acontecendo um movimento, a gente precisa ter todo esse cuidado. Exato. Flavinha, trazendo ainda para a gente nesse primeiro bloco, a lei de trabalho, a lei trabalhista, ela ainda é vista como tema de juízo, né, então a gente pensa muito: "Ah, vai virar ação. Ah, eu vou processar a empresa que eu trabalho". Mas no fundo eu vejo que ela está unida em algo muito maior, que é cuidar de pessoas, né. Eu acho que é uma forma da empresa cuidar das pessoas sem ser prejudicada. Que é a gestão da cultura, a gestão de pessoas, a forma como eu lidero, como eu comando a minha empresa. E quando isso é bem feito, não vira ação trabalhista, né, a gente ganha dinheiro com isso, os lucros vêm, os resultados vêm, e a empresa avança de forma saudável. Aí eu vou adentrar num alvo novo, numa questão muito nova, porém muito forte aí da sua caminhada, que vai além da advocacia. Eu vejo aí que você ocupa assentos de comando no meio que você atua, a gente está falando aí hoje do mês das mulheres, que para mim é um mês muito especial, né, eu falo que bom seria se todos os tomadores de decisões fossem mulheres, né, eu falo que as mulheres, eu brinco muito, só não tomaram o poder ainda porque estão escolhendo as roupas, mas a gente acredita que isso vai dar certo. E eu quero tocar num ponto muito vital aí da sua caminhada, né, estamos aqui nesse especial mesmo, que quando a gente avalia ainda alguns locais, ambientes de trabalho, né, a gente nota que no passado eles tinham muito domínio do homem masculino, da masculinidade, né, quase na sua totalidade, e isso acontece muito no meio judicial, né, a gente ainda vê que o o ambiente ele é ocupado ali por homens.
também eu vejo isso muito nas empresas, né, apesar de estar tendo essa reconfiguração, principalmente falando de startups, hoje a gente está falando de mulheres ali tomando conta mesmo. E no alto comando das companhias, mas, como eu disse, o jogo está mudando. E essa mudança não é um acaso, é movimento, né, eu sempre falo que as coisas só acontecem porque as pessoas se movimentam através das suas lutas sociais ali. E muitas mulheres assumiram essas cadeiras aí com talento, muito estudo, né, e uma postura de peso. E hoje você ocupa um dos assentos aí imensos na advocacia, você dita o ritmo na OAB Minas e também na MAT. Então eu faço uma questão bem pontual, né, como foi moldar o seu nome na advocacia sendo mulher? Quais os desafios mais intensos que você achou no caminho? Houve instantes que você sentiu a necessidade de mostrar mais ainda, né, o seu talento, de bater a mão na mesa, às vezes é necessário, ou um pulso mais firme ali, né, na hora de se impor? Marden, seja na área da advocacia que eu escolhi, né, da advocacia trabalhista, seja no meu trabalho institucional como representante de classe, ainda há um grande domínio da figura masculina. Não raro eu me vejo em ambientes, eh, quase que na totalidade masculinos, com exceção do mês da mulher, onde nós conseguimos nos reunir em ambientes prioritariamente femininos. eh, os outros espaços ainda contam com uma predominância masculina, ou se nós estamos presentes até por uma questão, né, do Conselho Federal da OAB, que, por exemplo, né, os cargos nas diretorias da OAB são em regra eletivos, então nós nos mobilizamos em eleições onde a advocacia vota, né, tanto no âmbito das subseções, isso é num paralelo aqui, é como se fossem eleições para prefeito, assim como há eleições estaduais, é como se fosse para governadores. E e hoje a gente tem aí uma paridade de gênero, é necessário que haja, metade homens, metade mulheres, mas as mesas de decisões ainda são prioritariamente masculinas. Nós já estamos em alguns espaços, mas não com a mesma voz, que os homens têm nesses espaços. Seria algo, extremamente inocente eu te dizer que essa paridade que nos é garantida por lei para disputar esses espaços, nos garante também uma paridade de voz. Não é assim que funciona, mas, nós já temos em alguns lugares um protagonismo que é objeto de muita construção. Hoje, aqui mesmo, né, em Uberaba, eu me vejo enquanto representante de classe devidamente respeitada, eh, enfim, tenho uma gratidão muito grande pela advocacia de Uberaba em especial, onde homens e mulheres já conseguem me ver para além do gênero. E eu acho que é isso que a gente tanto busca, a gente fala que a gente não quer mais, a gente só não quer o menos, a gente quer ali a mesma coisa exatamente sem privilégios, mas também sem depreciação. E aí, essa busca por esse equilíbrio, faz com que a nossa luta, sobretudo no começo, seja um tanto quanto mais difícil, porque a gente tem que se provar o tempo inteiro. A gente tem que provar a nossa capacidade, e aí enquanto a gente prova a nossa capacidade, nós somos julgadas pelas nossas figuras, pelas nossas vestimentas, pelas nossas falas, e disso tudo de uma forma muito mais severa do que é colocado para um homem. Então, e aí isso naturalmente faz, por exemplo, com que, e aí eu vou usar a expressão popular, com que o couro da gente vá endurecendo. Então é natural, né, que mulheres que estejam, nesses locais, elas acabem, de fato, apresentando um enrijecimento, às vezes, mesmo na relação com os colegas, mas como uma forma de conseguir, eh, impor e manter o respeito conquistado. Não é fácil, mas a gente está caminhando, a gente segue caminhando.
Essa fala sua é muito interessante que, às vezes, eu brinco muito com algumas amigas minhas, eu falo o quão difícil é, né, numa reunião, a voz feminina, dependendo do cargo que ela ocupa, ser respeitada. Ela Sim, pode até ser ouvida, mas ela não é respeitada da forma como se um homem falasse a mesma coisa ali, todo mundo baixaria a cabeça e fala: "Não, faz sentido o que ele tá falando", né. É como exato. você disse, às vezes tem que se impor. Aí vem as taxações, né, ela é muito arrogante, ela é muito atrevida, ela é brava demais, ela é dona de si, É isso. e a gente vê isso acontecer com muita frequência dependendo do ambiente que a gente está. Eu estou muito dentro da do chão de fábrica e eu vejo muito essa questão do como é quando uma Marden chega, enquanto homem, né, e quando é que chega uma colega minha, um par de trabalho meu ali, uma colega, enquanto mulher. Como é que eles enxergam esse consultor, né. Então, às vezes, ela tem que se impor muito mais, eu até brinco muito, eu falo: "Gente, vocês são consultores, não deixa o cliente tomar conta da sua agenda", mas para mim isso é muito fácil, porque eu estou muito tempo no trabalho aí, então a gente começa a criar melindres, mas mesmo que eu tivesse muito tempo no trabalho e eu fosse mulher, ainda teria mais dificuldade ainda de saber ser respeitada ou ser ouvida ali enquanto pessoa, na verdade. E essas cenas não, como você disse, não é só na advocacia, como eu falei, acontece em qualquer tipo de ambiente, até nas nossas relações familiares também. E isso dita muito a vida nas companhias, ali no chão de fábrica, né, na gestão dos times. Muitas mulheres hoje guiam times imensos, comandam alas vitais ali nos negócios, você é uma delas hoje, né, e lidam com os desafios muito além da gestão. Eu falo que mulher lida com várias questões ao mesmo tempo, e na sua ótica, o que que define hoje uma mulher no comando, né? Quais são os dons que ela precisa dominar, né, para garantir o assento na mesa e guiar o time de tal respeito ali no ambiente de negócios? Marden, além de todas as qualidades que um homem precisa ter, nós precisamos ainda ser melhores. Não nos basta, para estarmos nos mesmos lugares, termos a mesma capacidade técnica. Para estarmos nesses locais de chefia, de liderança, nós precisamos ter mais. Nós precisamos entregar mais. Mais conhecimento, mais domínio, mais inteligência emocional, porque isso nos é severamente cobrado, justamente por aquilo que a gente estava falando, há uma necessidade de ter mulheres, mas não querem, que nós somos impedidas de agir como somos. Eventualmente nos colocamos e veja, são questões muitas vezes hormonais que nos diferenciam, né. Então, assim, a forma com que nós vamos, expor, às vezes, alguns aspectos, elas são naturalmente diferentes das formas com que um homem vai, fazer a mesma coisa. Então, essa expectativa, que tem de nós, às vezes nós vamos conseguir ser, e aí é um ponto vantajoso nesse aspecto da liderança, nós conseguimos, por exemplo, ser muito mais acolhedoras sem alguns tipos de julgamento, por exemplo, sem justamente serem confundidos alguns movimentos, por exemplo, com assédio, né, e aqui eu falando de uma forma muito responsável, mesmo sobre isso. Aham. Para que realmente no cenário onde há uma diferenciação de condutas. Então isso conosco, né, esperam talvez uma postura um tanto quanto mais maternal, independente de sermos mães ou não, isso é melhor visto, né, nesse Uhum. aspecto. Mas, por exemplo, na necessidade de uma postura um tanto quanto mais enfática, se ela vem de um homem, ele é um homem obstinado. Mas se vem de uma mulher, aí ela é intransigente, ela é difícil de lidar, fulana é insuportável. Então a gente tem ali um desequilíbrio, né, um 2 pesos, 2 medidas muito, acentuado. Então eu visualizo que para nós, nesses locais de liderança, de gestão, o que acontece é isso, é que infelizmente nós ainda não podemos ser iguais. Para alcançarmos esses lugares em específico, nós temos que ser melhores, nós temos que ter
ampliadas as nossas capacidades de nos relacionar com umas pessoas e a não nos curvarmos a outras pessoas, nem aos rótulos que queiram, nos impor. Enfim, guarda de um subjetivismo, mas vem muito da experiência mesmo, né, seja como gestora de escritório de advocacia, seja como representante de classe, mas é o que eu de fato vivencio e é o que eu vejo das empresas onde presto assessoria, é o que vejo do que acontece com as mulheres trabalhadoras que atendo, então vem aí de um empirismo muito grande, na verdade. É o empirismo vivenciado, né, Flavinha, porque Exato, não tem como a gente falar com propriedade daquilo que a gente não tenha vivido, a gente pode exato, até trazer opinião, mas a propriedade em si só baseado na história que nós temos vivenciado, tenhamos passado pelo menos ali em conjunto com alguém, e eu vejo exato, muito essa questão da liderança hoje feminina, que como você disse, ela é acolhedora e ela é cobrada para ser acolhedora, e da liderança masculina não se cobra isso. Você tem que ser assertivo, com um certo distanciamento, não se aproxime muito do colaborador, você enquanto homem, mas eu cobro da mulher que ela seja assertiva, mas ela tem que relevar muitos comportamentos ali. "Ah, mas você é mulher, você tem que ter esse dom, você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse zelo". E Flavinha, que no fim das contas a gestão ela não tem gênero, a liderança também não tem gênero. Ela exige que a gente estude, que a gente sejamos éticos, mas também requer muita atitude, e quando alguém junta essas qualidades, a gente espera aí, né, que o assento na mesa ele apareça. E agora a gente vai para um momento final do nosso encontro, onde eu costumo fazer uma questão vital para os nossos convidados, que é uma aplicação útil, né, aquela dica valiosa que pode ajudar as pessoas ao acordar cedo ali no seu trabalho. Falamos da sua caminhada, do alto comando, da sua liderança, da gestão, dos seus laços com a advocacia, que eu me recordo lá do ensino médio, né, a gente já sabe, você já sabia ali que você queria ser, queria caminhar para o lado do direito, eu ficava flutuando ali, eu falava: "Mas todos os meus amigos vão fazer direito, eu também vou fazer direito". sim. Acabei indo para administração, né, que o meu sonho era ter agenda, cancelar a agenda, entrar no jatinho, viajar. E quem acompanha aqui o meu GuembaCast já sabe, quando a gente chega nesse ponto, eu costumo fazer uma questão de muito peso, porque o nosso foco não é só trocar informações, né, mas a gente ter uma entrega de valor aí para quem está nos ouvindo e que seja útil. Então eu vou trazer um contexto, né, pensem nos nossos ouvintes nesse instante, pode ser um gestor, o dono de um pequeno negócio, o chefe, o líder de um time, e esse ouvinte tem metas, tem uma exigência alta, mas muitas vezes ele não sabe o jeito exato de conduzir a equipe. Aí eu transformo esse líder num chefe ou num carrasco ali. Qual é a dica de mais peso ou mais valiosa que você deixa aí, né, a um líder que deseja afastar tensões na justiça com o seu time, né, para não virar ali um processo futuro? E qual é a atitude básica que pode mudar de vez a união do negócio com um colaborador? Martem, atendendo a essa premissa da dica prática, né, e para ser realmente pensada e implementada, até pelo que eu tenho desenvolvido com as empresas que presto assessoria, e sendo coerente com o que nós conversamos até agora da importância da clareza, né, dos processos, dos objetivos, junto aos empregados, uma dica prática que eu trago e que eu vejo que tem evitado muitas questões e muitas discussões, é o estabelecimento, a criação de um regimento interno com toda a dinâmica da empresa, com as regras bem delimitadas, esses processos bem definidos, com, a designação de um profissional de RH, comportamento pessoal, acessível, porque aquele empregado que ele tem dúvidas e ele não tem os caminhos dentro da empresa
para ter esse esclarecimento. Ele não tem objetividade quanto à informação de quando ele entrega um atestado, quando ele não entrega, como que ele vai poder ou não, ou se vai poder ou não conversar sobre determinadas férias. O que que vai ser, igual a gente falando dessa questão do celular, por exemplo. "Olha, eu forneço meu equipamento, e aí, tem como ter algum tipo de contraprestação?". Eventualmente, um canal entre o empregado e, de fato, quem decide, né, ou quem possa levar a quem decide, evitaria um número imenso de ações que hoje são levadas à justiça. Muitas das vezes, o empregado procura, né, a Justiça do Trabalho, procura o advogado trabalhista, justamente porque não compreendeu determinada situação do seu contrato de trabalho. Ele não teve clareza naquilo que aconteceu, ele não sabe se ele poderia ou não exercer aquela determinada função. Então, um regimento interno, enquanto dica prática, realmente com um profissional que possa sentar com os responsáveis por essa empresa e juntamente, né, com um serviço de consultoria, compreender realmente, porque veja, hoje a gente tem, e é algo que deve ser visto com muita cautela, enfim, inteligências artificiais e tudo mais, as pessoas acreditam que colocando meia dúzia de comandos ali, vão gerar, né, um material a ser aplicado. Não façam isso, não cometam esse risco. Esse erro que vai consequentemente trazer riscos para a sua empresa, porque o regimento é justamente com base nas peculiaridades da sua empresa, as dinâmicas da sua empresa, compreendendo o funcionamento da sua empresa, que realmente vai conseguir ser entregue um regimento interno adequado que atenda às suas necessidades. Então, como independente do porte da empresa, né, porque mesmo as pequenas empresas, a partir do momento que elas crescem, né, e esse é um erro muito grande, né, que elas crescem sem uma previsibilidade, sem um foco em qual que é o objetivo, o propósito final, e aí elas não sabem os caminhos que elas têm que seguir para chegar naquele propósito final, isso gera depois um descompasso muito grande nesse crescimento, enfim, demandas judiciais, que às vezes o impacto financeiro dessas demandas inviabilizam inclusive a própria manutenção e existência dessa empresa. Então, né, contratem profissionais da confiança de vocês para a consultoria de processos propriamente dito, né, do funcionamento da empresa e para a regulamentação jurídica, para manter a saúde das suas empresas. Perfeito. Essa fala sua, meu cérebro tá aqui trabalhando pensando: "Não, eu vou inverter então a lógica, né", você tá invertendo a lógica da Justiça do Trabalho. Para de trazê-la como ônus, né, do seu trabalho, do seu negócio, e passa a trazê-la como bônus, né, Sim, ou seja, você começa a ver, eh, essa área da advocacia, do direito, como investimento. Porque se você cresce de forma organizada, não só na parte de processos produtivos ou de vendas, né, que eu falo muito isso, a gente organiza todos os processos e negligencia alguma coisa, pra mim tá no chão de fábrica, eu vejo eles negligenciarem manutenção, achar que é custo. E hoje a gente vê também a negligência pela parte da organização das normas, dos regulamentos, né, dos contratos de trabalho ali. E como você falou a questão da IA, eu vejo muito isso, joga seu contrato de trabalho lá e pede para ela fazer um manual de conduta. Joga ali seu procedimento e pede ela para fazer, não se interpreta aquilo com conhecimento técnico, né, que aí a gente não tem um profissional, tem um generalista ali, que acha que aquilo está certo, toma aquilo como verdade e daqui 2, 3 meses ou anos, aquilo vira um dissabor, na verdade, né, exato. É traz isso. mais problemas do que soluções, na verdade, né, Flavinha. E o que você está falando é o cuidado com o ser humano, né, a gente cuidar das pessoas, não fugindo das multas, né, não ter visão só financeira do processo judicial, né, que a gente falou, que é até a visão invertida, né, dessa condição, que é o bônus. O que que eu ganho se eu fizer as coisas certinhas? O que que eu perco se lá na frente der errado, né. Então nós precisamos mudar as mentes dos nossos empreendedores para que eles comecem a entender o que que é realmente o direito do trabalho e quebrar essa cultura da justiça, ser paternalista. E desse instante,
Vamos a um momento famoso aqui do nosso espaço, que é um bate-bola, né, o ping-pong aí do Gamba. Eu vou fazer questões curtas, você me diz a ideia inicial que vier na sua mente, sem titubear, né, tudo bem alinhado aqui, combinado antecipadamente entre a gente. Ai, perigo. Flavinha, uma falha de gestores com seus times. A ausência de regras claras, com certeza. Um dom vital para um bom líder. Conciliar firmeza com ser acessível. Um conselho a quem está iniciando aí na advocacia. Estude. Um sinal aí de um negócio saudável. Indicação de clientes. E o que é a gestão na sua visão? Gestão. A gestão bem-sucedida, digamos assim, é na minha visão, é quando há um domínio da sua empresa, do seu empreendimento, quando você conhece exatamente onde você pretende chegar e consegue, com critérios objetivos, escolher as pessoas certas para traçar esse caminho com você. E uma pergunta surpresa, Hã. lembrança do ensino médio. Nossa, acho que os almoços, que nós tivemos, a oportunidade que nós tínhamos, sobretudo o nosso grupo mais próximo, de estarmos como família, onde nós em rodízio, coitados dos nossos pais, gente, nossa senhora. Nós revezávamos os almoços na casa de todos nós, porque para nós não era suficiente estarmos juntos nos períodos da manhã. Nós queríamos ficar o dia inteiro juntos. E aí, com isso, a gente arrumava todas as desculpas existentes na face da terra. Então eu tenho muita, muita saudade daquilo, muita saudade das horas compartilhadas, do humor ali, com uma sintonia muito gostosa. Éramos crianças, adolescentes e com personalidades ali complementares e com muita vontade de sermos irmãos. Então nós ficávamos realmente e ficamos, graças a Deus, até hoje, que a nossa periferia é eterna. Periferia, porque nós ficávamos no fundo da sala, gente. Aí a gente ficava no fundinho, escanteados, conversando, e é isso. É muita, muita saudade disso, dos nossos momentos à tarde. Ah, que legal. Eu gosto muito desse momento porque traz a nossa essência de quem senta na cadeira para discutir, mas ao mesmo tempo a gente traz esse saudosismo com saúde, com alegria, né, com bênçãos que a gente recebeu aí na nossa vida. E a gestão, o comando, os laços humanos, a gente percebe que ele anda junto, né? A gente não monta empresa sozinho, a empresa não vai caminhar sozinho. As pessoas falam muito de autossuficiência e eu falo muito de interdependência. Meu negócio ele precisa do outro, o meu trabalho precisa do suporte Hum. do outro. E quando existe zelo, foco, boa escuta, né, como você falou aí, essa aproximação com os líderes, os liderados, o ambiente muda e, nesse instante, a gente chega aí nessa fase final do nosso episódio. Flavinha, esse bate-papo para mim ele tem caráter especial, né, principalmente pela nossa amizade. Foi muito gostoso bater esse papo com você, ver um pouquinho mais da sua caminhada, porque a gente se acompanha meio que distante, ao mesmo tempo perto, a gente se encontra, troca as ideias, bate um papo ali, fala da vida, né, fala de várias coisas, eh, fortalece os nossos laços aí, tanto de trabalho, né, quanto pessoal, e acima de tudo a gente traz essa visão do que afeta, né, a vida das pessoas, os negócios, né, a gente deixa aqui para você o meu agradecimento por esse momento aqui do GambaCast. Eu sei que a vida de advogado não é fácil, né, eu vejo ali você postando, você comentando com a gente. Tô saindo agora do escritório meia-noite, 23h tá voltando, né, e eu falo isso que você entregou aí minutos pra gente, mas valiosos, tá. E a mim
tem esse peso lindo pela nossa união, a nossa juventude, que apesar de tudo ela continua, eu falo que a gente não vai envelhecer nunca. Lá do São Judas, aqui em Uberaba, e é muito ver alguém moldar um nome com ética, postura, muito zelo. Hoje a gente sabe que você dita aí as regras em alguns ambientes, né, que você consegue trazer a sua perspectiva, a sua vivência. E nesse instante final eu deixo aí o palco com você, tá, para você dizer onde as pessoas te achem, né, onde que elas podem te encontrar para ter sua assessoria, sua consultoria também, tá. Fique à vontade. Meu amigo, queria agradecê-lo e, enfim, vou convidar então sua audiência para estar comigo no meu Instagram, @FlaviaFaquinelli com CH, FACHINLI ponto ABV, onde além da minha rotina na advocacia, um pouquinho da minha vida pessoal, dos meus sambas, eu também compartilho muito sobre direito do trabalho, então pode ser aí uma fonte para sua audiência estar lá compartilhando comigo dessas dicas e informações sobre o direito do trabalho. Convidos para estar comigo no meu Instagram. Show, muito obrigado novamente, Flávia. Um abraço pra tia Sônia, que inclusive tô com saudade dos almoços. E a você que nos ouviu até o fim, o meu mais sincero agradecimento. Aí você que está no seu veículo, na academia, no seu trabalho ou no caminho até a sua casa. O GambaCast existe com essa meta, que é bater papo sobre vida real, vivências e lições úteis para quem trabalha no dia a dia, quem está ali na luta, né? Se esse papo foi útil a você, a gente pede que você compartilhe a alguém que necessita desse episódio, pode ser um chefe de time, um líder, o dono de um negócio, e aí que está no início da caminhada na parte da advocacia. Não esqueça de seguir o nosso canal, nosso GambaCast, tá? Os links das redes sociais estarão aqui nos nossos comentários, fiquem à vontade para segui-la. Não esqueça do que eu falo sempre no finalzinho, tá? Movimento não é avanço. Foque no que dá valor, cuide das pessoas e elimine aquilo que não soma. Fiquem bem, com muita saúde, e a gente se vê na nova edição do GambaCast.